Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, meus irmãos, refletir na palavra de Deus. Hoje vamos pensar sobre atitudes de quem é amigo da cruz de Cristo e cidadão celestial. Eu vou pedir você que dê uma pausa nesse vídeo e faça uma leitura de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 18. E vai até o verso 14 do capítulo 4. Filipenses 3, de 18 até o verso 14 do capítulo 4. Aí depois que você lê, você volta aqui para continuar essa nossa reflexão. Escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, meus irmãos, logo no primeiro capítulo, Paulo ele vai falar de gente para quem a pregação do Cristo crucificado era um escândalo e loucura. Essa gente eram os judeus e os gregos. Os judeus viviam em busca de algum sinal, de algum acontecimento milagroso. Já os gregos, eles viviam em busca de sabedoria, mas não a sabedoria celestial, a sabedoria humana, a sabedoria terrena, a sabedoria advinda da filosofia humana. Mas Paulo e os demais apóstolos, ensinados por Jesus, pregavam acerca do Cristo crucificado, que era para os judeus um escândalo, para os gregos uma loucura ou insensatez, mas para Paulo era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui, escrevendo aos Filipenses, no texto que eu disse para os irmãos lerem no início, Paulo volta a dizer de pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o ventre e eles só pensam nas coisas terrenas. Porém, nós, vai dizer Paulo, não somos inimigos da cruz. E a nossa cidade ela não é terrena, nossa cidade ela é celestial, onde iremos habitar para sempre, depois que Jesus vier e transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Portanto, ou sendo assim, diz Paulo, permaneçam firmes no Senhor. Então, se nós não somos inimigos da cruz, se a nossa cidade é celestial, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, então nós temos que permanecer firmes nele. Permaneçam firmes no Senhor. Mas quais são algumas atitudes que irão nos ajudar a permanecer firmes no Senhor? O texto nos mostra. E a primeira atitude, meus irmãos, nós a encontramos no capítulo 4, versos 2 e 3, que é não deixar que pequenas diferenças pessoais causem desunião entre nós e nos atrapalhem na realização da obra do Senhor. Ele diz assim, olha, rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas mulheres, que sintam o mesmo no Senhor. Quer dizer, elas estavam vivendo um momento de separação, de inimizade, alguma confusão aconteceu, alguma diferença aconteceu entre elas. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então eram mulheres que foram bênção na obra do Senhor, mas que agora estavam separadas e paradas por causa de diferenças pessoais, por causa de desunião. Então, a primeira atitude é essa, não deixar que pequenas diferenças pessoais nos atrapalhem, causem desunião entre nós e nos atrapalhem na realização da obra do Senhor. A outra atitude, meus irmãos, a segunda, para nós permanecermos firmes no Senhor, é ter o Senhor como motivo da nossa alegria. Veja que Paulo diz no verso 4 do capítulo 4, regozijai-vos sempre. Em quem? No Senhor. E ele repete, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, para permanecermos firmes nele, precisamos ter a Ele como o nosso motivo de alegria, e não as coisas desse mundo, as circunstâncias desse mundo, porque as circunstâncias do mundo podem falhar, mas o Senhor
não falha. Outra atitude, meus irmãos, a terceira, é sermos perceptivelmente íntegros e retos. Verso 5 diz: seja a vossa equidade ou a vossa retidão notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então a nossa retidão, a nossa integridade, ela precisa ser perceptível. Aí nós vamos permanecer firmes no Senhor. A quarta atitude, meus irmãos, é ter fé e orar. Versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E o que vai acontecer? Diz Paulo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, ter fé e orar. A quinta atitude é pensar naquilo que é virtuoso. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. Se o nosso pensamento divagar para coisas que não são virtuosas diante do Senhor, pode ser que a gente caia da nossa firmeza, mas quando nós exercitamos a nossa mente em pensar naquilo que tem virtude diante de Deus, então isso nos ajuda a permanecermos firmes no Senhor. Outra atitude, meus irmãos, a sexta, é seguir o exemplo de servos de Deus sinceros. Paulo diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, o Deus de paz será convosco. Então isso fala para nós que seguir o exemplo de verdadeiros servos de Deus sinceros, nos ajuda a permanecermos firmes no Senhor. Sétima atitude, meus irmãos, é permanecer fiel a Deus em qualquer situação. Nos versos 12 e 13, Paulo diz assim que ele sabia estar abatido e sabia também ter abundância, que em todas a maneira e em todas as coisas ele estava instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer na necessidade. Ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia, ou seja, ele podia viver firme no Senhor em qualquer situação, se fosse de abundância ou fosse de carência de coisas, porque quem o fortalecia era o Senhor. A sua força vinha não das coisas, não das circunstâncias, mas vinha do próprio Senhor. E a oitava atitude, meus irmãos, para permanecermos firmes no Senhor, que vai nos ajudar, é ajudar os servos de Deus, missionários, que são proclamadores do Evangelho. No verso 14 ele diz assim: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Em outras palavras, em contribuir comigo. Então você é amigo da cruz de Cristo e será um habitante da cidade celestial? Se você pode dizer que sim, pode responder positivamente a esta questão, então a palavra de Deus diz que você precisa permanecer firme no Senhor. Sendo assim, permaneça firme no Senhor enquanto está peregrinando por este mundo. E como que você vai fazer para permanecer firme no Senhor? Quais serão algumas atitudes? Quais serão as atitudes que vão ajudar você a permanecer firmes no Senhor? São estas que nós acabamos de expor e outras semelhantes a estas, que são atitudes dignas de quem foi chamado por Cristo para a salvação. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa permanecer sempre firme no Senhor. Amém.